Passou o inverno, época em que a gente come alimentos mais energéticos e, consequentemente, a gente ganha mais peso. Como correr atrás do prejuízo, Cláudia? Que dicas que você daria pra gente? Então, Nelly, a gente tem algumas dicas práticas que podem ajudar as pessoas a recuperar, né, esse peso adquirido no inverno, que é bastante comum. A primeira delas que eu poderia dar é reduzir o consumo de produtos industrializados e aumentar o aporte de alimentos, aqueles alimentos que a gente realmente conseguiria extrair da natureza, né, os mais puros e naturais possível. Isso já é uma boa dica para começar uma mudança alimentar. Em segundo plano, eu sugeriria uma redução no consumo de carboidrato, que são alimentos bem energéticos e que normalmente no inverno as pessoas acabam priorizando o consumo deles, como pães, massas, biscoitos, doces, o açúcar, de maneira geral. Então, começando com essas duas mudanças, com certeza a gente já vai favorecer uma redução de gordura corporal. Quando você fala em reduzir esses alimentos, né, a gente já fica meio que assim, substituir por quais alimentos? Digamos, um café da manhã. Bom, então assim, se a gente for pensar num café da manhã, o pão é um alimento bastante clássico, né, de ser consumido nessa refeição. Algumas dicas que eu poderia dar. Para quem tem o hábito, aliás, tem o paladar um pouco mais adaptado com o pão, uma panquequinha, por exemplo, seria uma opção bem legal. Eu posso estar utilizando ovos, uma farinha de aveia, uma tapioca, ou farinhas até com menos carboidrato, como farinhas de castanhas, banana, que seria uma fonte de carboidrato mais natural, né, é uma boa substituição. Para quem acha que consegue se adaptar, os ovos são uma ótima opção de café da manhã. Eu vou ter uma excelente fonte proteica, gordura boa, gera uma grande saciedade e eu tenho uma exclusão completa de carboidrato. Então já seriam duas boas opções para eu estar substituindo essa refeição. Às vezes a gente chega em casa à noite super cansado, né? E acaba dizendo assim, mas eu fiz só um lanchinho, eu comi só um misto quente. É uma boa substituição, Cláudia? Não, Nelly, com certeza esse é um dos grandes erros ainda da maioria da população, que é substituir uma refeição completa por um biscoito ou por uma torrada, e às vezes as pessoas têm a sensação de que por aquele alimento ser integral, né, muitas vezes, eu comi um pãozinho integral, eu estou fazendo uma ótima escolha. Isso não é verdade. Nada seria mais interessante do que uma refeição baseada em vegetais e boas fontes de proteína, sejam elas de origem animal ou de origem vegetal. Então, um refogado de frango com legumes, uma boa salada com ovos, um salmão, peixe, atum, sardinha, enfim, a gente tem várias opções, né? E uma das dicas que eu posso dar para facilitar esse processo é a organização. Porque que nem tu comentasse, as pessoas chegam cansadas em casa, não pensam em cozinhar. Então, assim, deixar uma salada previamente lavada na geladeira, alguma preparação congelada, são formas de otimizar isso, tornar mais prático e aí diminuir a chance de a gente chegar em casa e acabar partindo para algo extremamente prático e muitas vezes errado. Aqueles lanchinhos durante o dia, assim, que a gente dá uma paradinha, toma um cafezinho, acaba comendo um pedacinho de bolo, um pãozinho de queijo. O que a gente pode fazer para mudar esse hábito? Bom, primeira coisa que eu poderia falar quanto a isso, Nelly, primeiro porque as pessoas tentem observar o quanto essas refeições intermediárias são necessárias, né? A gente acaba fazendo por fome ou por vontade. A maioria das pessoas realiza esses lanches intermediários muito mais por força de hábito do que realmente por necessidade. Mas quando houver fome, a dica é frutas, castanha, coco, até para quem tem o hábito de comer algum tipo de salgado, por exemplo, um pão de queijo, existem várias receitinhas mais funcionais, com menos carboidrato, com trocas de farinhas mais saudáveis. Aí teria que ajustar dependendo de cada indivíduo. Mas com certeza trocar o lanchinho por um alimento mesmo já é uma grande troca. Tenho o hábito, às vezes, de não tomar água e substituir por uma água de coco ou um suco. É a mesma coisa ou não? Não, Nelly, com certeza isso também pode ser um grande erro, tá? A gente não vai discutir os detalhes da composição de um suco de fruta, até que ponto ele pode ser benéfico ou não. Mas falando em redução de gordura corporal, é importante que se priorize o consumo de água e chás naturais, por exemplo, tá? Porque tanto o suco quanto a água de coco contém um teor de frutose maior, que é o açúcar da fruta. E se eu estou objetivando reduzir minha gordura corporal e controlar minha insulina para isso, é importante que eu não abuse dessas bebidas. Então, assim, com muita moderação, com certeza não vai prejudicar ninguém. Mas eu substituir a água por esse tipo de bebida pode sim ser um grande erro. Termina o verão, a gente entra no inverno novamente. Eu posso voltar a comer aqueles alimentos energéticos?
Olha, é importante que se busque um equilíbrio, né? Porque com certeza, se a gente voltar a consumir alimentos extremamente energéticos, muito ricos em carboidratos, gorduras de qualidade ruim, com certeza a gente vai recuperar aquele peso, aquela gordura corporal eliminada, né? Então, assim, apesar de o inverno permitir um consumo de alguns alimentos naturalmente mais energéticos, o ideal é que essa base de vegetais, de proteína e de um consumo mais consciente de carboidrato seja mantido o ano inteiro, né? Porque tudo isso que a gente conversou só vai ser válido se houver uma constância, né? Uma mudança de hábitos. Então, apesar de serem dicas pro verão, na verdade são dicas para uma mudança de hábito para a vida inteira. Você tem que levar isso, então, não só agora no período de verão, mas o inverno também dá sequência aí com uma boa alimentação. Eu tenho certeza que no verão do próximo ano você vai estar com o corpo em dia e não vai precisar se sacrificar tanto e deixar de comer as coisinhas que você tanto gosta.